O artista plástico Eduardo Kugler é natural de São Paulo, mas hoje está radicado em Campina Grande. Começou a pintar de forma autodidata e buscou mais referências para seu trabalho através de publicações de arte. Veja mais detalhes agora. No ginásio eu já desenhava lá e comecei a tirar os primeiros prêmios, as primeiras medalhas. Aí os meus colegas queriam que eu fizesse trabalho para eles. Era dia de Tiradentes, o folclore, Santos Dumont. Olha, eu fiz tantos cartazes lá e começaram a ganhar prêmios com os meus trabalhos, né? Aí comecei a ficar entusiasmado com isso e comecei a ser mais ousado. Aí comprei umas telinhas, eu nem conhecia tinta direito, com 13, 14 anos, eu não sabia o que era guache. Naquela época o material artístico era muito difícil, né? E eu não morava em Santos, eu morava a 100 quilômetros ao sul, né? É uma cidade pequena, que hoje está com 17, 18 mil habitantes. Eu sou nascido em Santos, mas me criei lá. Fui ao Rio de Janeiro a primeira vez em 1980 com o propósito apenas de conhecer o Museu Nacional de Belas Artes. E ali tive contato com grandes obras, né, dos brasileiros, Pedro Américo, Almeida Júnior e tudo mais. Eu era fã de Pedro Américo, era meu ídolo. Eu com 10, 12 anos já gostava de Pedro Américo. E a primeira cidade paraibana que eu conhecia de ouvido era Areia, por causa dele. E o meu desejo era conhecer Areia. Eu nem sabia que João Pessoa existia. E muito menos Campina Grande, né? Minha relação de arte e de amor, eu renunciei a muitas coisas em função da arte. Estudei muito sobre arte. Toda vez que eu ia a São Paulo, a minha passagem obrigatória era na Pinacoteca do Estado, no MASP. Eu conheço o MASP melhor do que minha mão. A relação com o futebol na arte ela surgiu por acaso durante uma exposição que eu fiz numa galeria universitária lá em Santos. E como era universitária, dependia muito dos horários. Às vezes a sala lá de exposição ficava vazia, sem ninguém. E eu ficava ali, sem saber o que fazer. Aí um dia eu cismei e falei, levei umas pinturas, uns guaches, uns papéis, pincéis, e na mesinha lá, enquanto não tinha ninguém, não chegava ninguém, eu comecei a desenhar e me veio a ideia de futebol. E aí então eu parava com futebol, aí vinha outros temas, fiz um monte de coisa, fui mudando de estilo várias vezes. Isso me incomodou muito, porque o artista acaba não tendo a sua impressão, a sua identidade. E recentemente um especialista, um marchand de São Paulo, me tirou isso da cabeça. Falei, esquenta da cabeça, as experimentações faz parte do artista. Né? O que vai marcar mesmo é aquela fase mais excepcional. Essa nova etapa, essa nova pré-exposição, porque ela já vem sendo projetada há 2 anos. Não foi agora, vamos fazer uma exposição, não. Faz 2 anos que eu falei com o Pereira, falou comigo, me convidou para expor lá e tal, e comecei a preparar a exposição. Logicamente, com o intervalo de tempo dessa obra aqui para as mais recentes, elas mudaram as suas características, foram avançando mais, tá? E aí fiquei até em dúvida se botava junto ou não, porque ela é um pouco destoante das demais. Mas tudo é futebol, entendeu? Aí falei, não, sem medo do que eu fiz, não posso ter vergonha do que eu fiz antes, tem que incluir. Eu teria imenso prazer de convidar todas as pessoas, né, aqui de Campina Grande,
a visitar essa exposição lá no Museu dos Três Pandeiros. O convite está aberto a todos e seria um prazer imenso recebê-los.